Os jovens, e digo os jovens de todas as classes, estão um pouco à mercê de um sistema que não conta com eles, que hipocritamente fala deles. O 25 de Abril não foi feito para esta sociedade, para aquilo que estamos agora a viver. Aqueles que ajudaram a fazer o 25 de Abril, não foram só aqueles que o fizeram, imaginaram uma sociedade muito diferente da atual que está a ser oferecida aos jovens. Os jovens deparam-se com problemas tão graves, ou talvez mais graves do que aqueles que nós temos que enfrentar, o desemprego, por exemplo, e por vezes não têm recursos. O sistema ultrapassa-os, o sistema oprime-os, criando-lhes uma aparência de liberdade. Eu creio que a única atitude foi aquela que nós tivemos, eu refiro-me à minha geração, na recusa frontal, recusa inteligente, se possível até pela insubordinação, se possível até pela subversão do modelo de sociedade que lhe está a ser oferecido. Com belos discursos, com o fundamento da legalidade democrática, com o fundamento do respeito pelos cidadãos, pelos direitos dos cidadãos. É, de facto, uma sociedade teleguiada de longe por qualquer FMI, por qualquer deus banqueiro que é imposta aos jovens de hoje. Tal como eles têm que a combater, têm que a destruir, têm que a enfrentar com todas as suas forças, organizando-se para criarem a sociedade que têm em mente, que não é, com certeza, estou convencido, a sociedade de hoje. Poetas de Abril. Ao longo dos anos, especialmente a partir dos fins da década de 30, foi-se definindo uma tradição de poesia de resistência, de oposição ao Estado Novo. Para isso, contribuíram poetas de diferentes quadrantes, com relevo para aqueles que inscreviam entre as preocupações maiores da sua poética o empenhamento cívico e social. A sua voz foi lamento, protesto, acusação, imprecação, ora animada pela esperança, ora abatida pelo desânimo. Apelo à mudança, à transformação, procurou captar a adesão, a cumplicidade dos que liam, dos que nela buscavam ânimo para o combate em que estavam igualmente empenhados. O espaço de comunhão criado, a partilha de códigos, permitiam a tradução das alusões, como no famoso poema do livro VI, em que o leitor da época, de 1962, reconhecia Salazar. Sofia de Mel Breiner Anderson. O velho abutre. O velho abutre é sábio e alisa as suas penas. A podridão lhe agrada e seus discursos têm o dom de tornar as almas mais pequenas. Entre os poetas que conheceram as prisões do Estado Novo, recordam-se os nomes de Miguel Torga. Ar livre. Ar livre que não respiro. Ouçam pela asfixia. Miséria de cobardia que não arrumba a janela da sala, onde a fantasia estiola e fica amarela. Ar livre, digo-vos eu, pois estamos em algum museu de manequins de cartão. A paz, e ninguém se importe, antes um caos que a morte, de par em par, pois então. Ar livre, correntes de ar por toda a casa empestada, vendavais na terra inteira, a própria dor arejada, e nós nesta borralheira de estufa calafetada. Ar livre, que ninguém canta com a corda na garganta, tolhido da inspiração. Ar livre, como se tem fora do ventre da mãe, desligado do cordão. Ar livre sem restrições. Ou há pulmões ou não há.
Fechem as outras riquezas, mas tenham fartas as mesas e o ar que a vida nos dá. A 7 de maio de 1945, o general Diódomo faz a capitulação da Alemanha na presença de Eisenhower, perto de Reims. A 8 e 9, realizam-se em diversas localidades do nosso país manifestações espontâneas de regozijo. Exigem-se transformações ao nível da situação interna, liberdade política e sindical, democracia, eleições livres, libertação dos presos políticos, encerramento do campo de concentração do Tarrafal, etc. Os oposicionistas defendem publicamente que o regime de Salazar deveria ser substituído. A 23, a BBC, pela voz de António Pedro, difunde um poema de Adolfo Casais Monteiro. Na erma solidão glaciar da treva, os que não morreram velam. Em vagas sucessivas de descargas, a morte ceifou os nossos irmãos. O medo ronda, o ódio espreita, todos os homens estão sozinhos. A madrugada ainda virá, vão caindo um a um, na luta sem trincheiras. E a noite parece que terá nunca madrugada. Mas cada gota de sangue é agora semente de revolta. Da revolta que vagará da face da terra os sacerdotes sinistros do terror, a revolta a florir em esperança, dos braços e das bocas que ficaram. A traição ronda, a morte espreita, comoção de bandeiras ao vento, claris da aurora ao longe, os que não morreram velam. 1952, 6 de janeiro. São presos pela PIDE sob a acusação de participação numa intentona subversiva membros militares e civis de um grupo político clandestino de matriz republicana. Entre os detidos encontra-se Henrique Galvão. E outro dos poetas presos, Luís Veiga Leitão. Primavera de 52. Sinto-lhe o cheiro. O cheiro deles é denso e leve, morno, num hálito de forno feito de pedras. Sinto-lhe a forma. E apenas projeta no meu silêncio escuro a forma distante e secreta do meu 1958, junho. Desencadeiam-se em várias regiões do país greves de natureza essencialmente política. Dezenas de milhares de trabalhadores protestam contra a natureza ditatorial do Estado Novo. Exigem que a vontade popular expressa nas eleições presidenciais seja respeitada. Condenam a fraude eleitoral de que foi vítima o general Humberto Delgado, defendem a instauração de um regime democrático e procuram criar condições para a eclosão de um golpe militar que derrubasse o regime fascista. A PIDE efetua inúmeras prisões. No Forte Peniche, a 29 de junho, escreve António Borges Coelho. O sol que venha. Pede ao sol que venha. Há tantos dias espero nos escombros. Falta sempre. Diz ao sol que venha, que trago o corpo frio das paredes caídas dos meus ombros. Os desejos que tive, ao erguerem a voz, petrificaram. Sou boneco de pedra, mas que vive velho mono dos séculos que à noite as tempestades sepultaram. Não encontro o tempo. É sempre um corredor de lajes frias, sem porcas do que foi. Não tendo que medir, ouço bater a pulsação dos dias como se fosse um coração que dói. No presente esqueço, assento-me na areia do passado, a olhar as ondas no seu arremesso. Nos vai-vens da vaga, peixes salvados espalham-se a meu lado. E o futuro, dirás, traz dois seres lutando. É triunfo do novo, mas não faz calar esta pergunta. Quando virá a liberdade? Quando? O progresso é a luta. O meu conforto de hoje entra em conflito
com o interesse geral. Nesta disputa, deixo falar a dor sobre o mundo do bom Portugal. Ei, quem é capaz de jogar machada quando te quero de um salto das ameias, mergulho no mar de panorama, nado com os peixes as estrelas? A montanha mais alta, erguerei o telefe da alegria. A montanha mais alta, quando os ares soprarem de tristeza, vê-lo-ei de todos os lugares. Nos 30 anos do 25 de Abril, este poeta escreveu: Quantos portugueses morreram à espera daquela manhã? Quantos disseram não, um dia e outro dia, para que a liberdade chegasse? Quantos desesperaram? Entretanto, um dos mais conhecidos poemas de resistência dos anos 50 é escrito a 9 de dezembro de 1956 por Jorge de Sena. Quem a tem? Não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Eu não posso não ser desta terra em que nasci. Embora ao mundo pertença e sempre a verdade vença, qual será ser livre aqui, não hei de morrer sem saber. Trocaram tudo em maldade. É quase um crime viver. Mas, embora escondam tudo e me queiram cego e mudo, não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Por outro lado, a poesia resistente fez também celebração a quente, muito próxima dos eventos do assalto ao Santa Maria, protagonizado por Henrique Calvão nos princípios de 1961. Num dia em que os antigos pinhais se puseram novamente a caminho de prodígios marítimos, abriram-se as lendas molhadas pelas lágrimas portuguesas de que é feito o mar, e da mais funda e temerária saiu, numa dourada tarde caribiana, em 21 de janeiro de 1961, o capitão dos impossíveis. E eu era uma égua inteira de estrofes, chamadas por aquele Portugal errante, marinheiro primoroso, que com um grande vento abalava os telexes. E antes do mundo nisso livre se pregar a razão muito séria daquela aventura fabulosa, este meu cântico escrevi, de um jato pelos esconderijos de raivosas guitarras da pátria abrigoada. Contorcionismos editoriais de Luís Pacheco, que safavam os malditos das coisas proibidas, veio ele à luz da publicação de onde a garra de treva tirou. Escreveu Natália Correia. Cântico do país imerso. 2 e chega. Demónio vestido de marinheiro, tudo que foi buscar a alma do capitão. Tudo quanto é marítimo por dentro, intimamente, humanamente submarino. O gosto de sal. A umidade, o cheiro, Tudo quanto é entrar na baía do sonho, pela boca de um rio clandestino. o passeio à noite do vento nas cobertas, O percurso sonâmbulo das milhas, O olhar líquido, seguro, das vigias abertas. a ternura que ao longe têm por nós as ilhas, a pessoa que amamos noutra vida, encontrada no cais à hora da partida. E perdida depois, à hora de chegar. tudo quanto é amor à despedida, e ter amigos do tombadinho da muralha. Entre dentes, os ares abertos clandestinos. Entre parênteses, o amor num quarto de aluguer. Entre parentes, nos surreptícios carinhos, polícias que se disfarçam de mal quer. Sobreviventes, os lírios, dissolvem-se no ar. Que de abutres e mortes é a arte mistura. Os poetas têm vontade de chorar. E fazem versos cortados pela censura. Os previdentes e os presidentes tomam de ponta os inocentes que têm pressa de voar. Os revoltados fazem de conta. Fazem de conta. Os revoltantes fazem as contas de somar. Embebo-me na solidão como uma esponja. Por becos que me conduzem a hospitais. O medo é um tenente que faz a ronda. E a ronda abre sepulcros, fecha portais. A poesia resistente roubou figuras, em regras, vítimas do regime.
1954, no dia 19 de maio, durante uma greve realizada em Baleizão, tal como em outras zonas do Alentejo, um graduado da GNR assassina a tiro Catarina Eufémia, assalariada agrícola de 29 anos. É este o poema que lhe dedicou Sofia. Catarina Eufémia. O primeiro tema da reflexão grega é a justiça. E eu penso nesse instante em que ficaste exposta. Estavas grávida, porém não recuaste, porque a tua lição é esta: fazer frente. Pois não deste homem por ti. E não ficaste em casa a cozinhar intrigas, segundo o antigo ensino médico oblíquo das mulheres. Nem usaste de manobra ou de calúnia. E não serviste apenas para chorar os mortos. Tinha chegado o tempo em que era preciso que alguém não recuasse. E a terra bebeu um sangue 2 vezes puro. Porque eras a mulher e não somente a fêmea. Eras a inocência frontal que não recua. Antígona pousou a sua mão sobre o teu ombro no instante em que morreste. E a busca da justiça continua. O mesmo se verifica relativamente à identificação de Humberto Delgado, um texto em que, por força das circunstâncias, a lírica de denúncia segue as vias da elegia fúnebre. 1965. Tendo regressado clandestinamente a Portugal, no dia 11 de fevereiro, para participar no que acreditava ser uma reunião preparatória de um novo golpe militar contra a ditadura liderada por Salazar, o general Humberto Delgado é raptado e assassinado pela PIDE, agindo esta em colaboração com a polícia política do regime fascista espanhol na região de Badajoz. Dado como desaparecido a partir do dia 23, o corpo de Humberto Delgado e o da sua secretária foram encontrados no dia 24 de abril, perto de Villanueva del Fresno. Fernando Assis Pacheco. Aqui.Eixeiro. Porque o mataram com um tiro nas costas em Villanueva. Aqui. Não fosse falado. Porque o mataram em Villanueva. Isto é, longe. Ficou sem voz. Os olhos parados, girassóis na névoa. Breves pulsos desatados. Em Villanueva, com um tiro nas costas. Não fosse falar. Mover-se pelas estradas. Isto é, perto. Em Villanueva del Fresno. Ouçamos agora um dos mais celebrados poemas de resistência, de Egito Gonçalves. Notícias do bloqueio. Aproveito a tua neutralidade, o teu rosto oval, a tua beleza clara, para enviar notícias do bloqueio aos que no continente esperam ansiosos. Tu lhes dirás do coração o que sofremos nos dias em que embranquecem os cabelos. Tu lhes dirás a comoção e as palavras que prendemos, contrabando aos teus cabelos. Tu lhes dirás o nosso ódio construído, sustentando a defesa à nossa volta. Único acolchoado para a noite, florescida de fome e de tristezas. Tua neutralidade passará por sobre a barreira alfandegária. E a tua mala levará fotografias, um mapa, 2 cartas, uma lágrima. Dirás como trabalhamos em silêncio. Como comemos, silêncio. Bebemos silêncio. Nadamos e morremos, feridos de silêncio duro e violento. Vai, pois, e noticia com uma chota aos que encontrares de fora das muralhas o mundo em que vivemos. Poesia massacrada e medos à ilharga. Vai, pois, e conta nos jornais diários Ou escreve com ácido nas paredes. o que viste, O que sabes, o que eu disse entre 2 bombardeamentos já esperados. mas diz-lhes que se mantém indevassável os segredos das torres que nos erguem. E suspensa delas, no flor em lume, grita o seu nome incandescente e puro. Diz-lhes que se resiste na cidade, desfigurada por feridas de granadas. E enquanto a água e os vivos escasseiam, aumenta a raiva. E a esperança reproduz. 1974, 25 de abril.
o MFA consegue fazer cair a mais velha e conservadora ditadura europeia, marcada por contradições políticas, económicas, sociais e culturais. Por isso diz-se que o regime caiu de podre. Às 0h20, iniciaram-se as operações militares da Revolução dos Cravos, com a transmissão pela Rádio Renascença de Grândola Vila Morena. Zeca Afonso, que alguns anos depois, e a este propósito, escreveu: Se é verdade que num determinado momento uma canção da minha autoria, a Grândola Vila Morena, se transformou numa espécie de hino da Revolução, também é certo que eu me encontrava de tal maneira comprometido com o momento político que estávamos a viver, que esse aspecto me passou inicialmente despercebido. Mentiria, porém, se não reconhecesse que o facto de a Grândola se ter tornado naquilo em que se tornou me deu uma certa alegria. Como homem e como português, senti uma emoção inegável. Quanto à Grândola, com o tempo, habituei-me à ideia de que a canção já não era minha, era uma canção coletiva. Às 3h16, é interceptada uma conversa telefónica entre os ministros do Exército e da Defesa, em que o primeiro afirma que a situação está sem alteração e perfeitamente sob controle. Está tudo sossegado e não há qualquer problema em qualquer ponto do país. às 4h26, o Rádio Clube Português transmite o primeiro comunicado do movimento das Forças Armadas, lido por Joaquim Furtado. Os momentos culminantes desse dia, que ficaria para sempre ligado à história do século XX, foram protagonizados pelo capitão Salgueiro Maia, comandante da Força da Escola Prática de Cavalaria de Santarém. Primeiro, detendo no Terreiro do Paço a contraofensiva governamental. Depois, ao cercar o quartel do Carmo até obter a rendição de Marcelo Caetano. As forças militares viram-se envolvidas e apoiadas por uma verdadeira multidão que, não olhando a riscos, vitoriava os revoltosos e veiava os responsáveis do regime salazarista. E chegou finalmente o dia por que durante anos se esperara. É júbilo que exprimem os poetas que logo saúdam a chegada da liberdade. Sofia. 25 de abril. Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. A poetisa fala como se tudo agora começasse de novo e nos fosse dado habitarmos plenamente o presente, numa total identificação com ele. Se a lírica de resistência se fundava na relação entre a denúncia e um presente ferido de iniquidade e o desejo e a esperança de um futuro libertador, a que celebra o emergir da noite e do silêncio faz da coincidência plena com o momento vivido o seu fundamento maior. Poetas que de tudo foram roubados, poetas da despossessão, sentem agora o domínio de si, de tudo, do tempo, fazem seu presente, como em 26 de abril de 1974, diz no quarto poema da sequência Atento à Fala, Eugênio de Andrade. Esta terra de sol, esta terra ainda é, bem ela, esta terra inocente. Este corpo há que deixá-lo ser água, não é fácil separá-lo da luz, quase nua. Esta terra agora minha. De Santa Bárbara, na Califórnia, escrita entre 26 e 28 de abril de 1974, envia Jorge Vicente. Cantiga de Abril, Às Forças Armadas e ao povo de Portugal. não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Qual a cor da liberdade? É verde, verde. Vermelha. Quase 50 anos reinaram neste país, conta de tantos danos,
de tantos crimes e enganos, chegava até à raiz. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Tantos morreram sem ver o dia do despertar. Tantos sem poder saber com que letras escrever, com que palavras gritar. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Essa paz de cemitério, toda prisão ou censura, e o poder feito gaudério, sem limite e sem cautério, toda embófia e sinecura. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Esses ricos sem vergonha, esses pobres sem futuro, essa imigração medonha e a tristeza, uma peçonha envenenando o ar puro. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Essas guerras de além mar, gastando as armas e a gente, esse morrer de matar, sem sinal de se acabar por política de mente. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. esse perder-se no mundo o nome de Portugal. Essa amargura sem fundo, só miséria sem segundo, só desespero fatal. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Quase 50 anos durou esta eternidade. Numa sombra de 2 anos e em negócios de ciganos, entre a mentira e a maldade. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. Saem tanques para a rua, sai o povo logo atrás. Está enfim altiva e nua, com força que não recua, a verdade mais veraz. Qual a cor da liberdade? É verde, verde e vermelha. 1974, 1 de maio. Uma grande multidão celebra em espírito de unidade por todo o país o 1º de maio, o Dia do Trabalhador, em democracia e liberdade. O povo está com o MFA, será a palavra de ordem mais gritada. Num texto composto no dia seguinte aos memoráveis festejos do 1º de maio em Lisboa, a voz que chega até nós de uma distante cidade californiana é uma voz entregue a uma reflexão política e que se dirige aos seus concidadãos, convidando-os a partilhar as suas preocupações. É um alerta para a necessidade de moderar os excessos de entusiasmo irrefletido que fala nestes cercos da voz poética de Jorge Sena. Aprendamos que, em política, a arte maior é de exigir a lua, não para tê-la ou ficar numa fúria por não tê-la, mas como ponto de partida para ganhar-se de compromisso uma lâmpada de sala que ilumina todos. De todo o coração, gritemos o nosso júbilo. Aclamemos gratos os que o fizeram possível. Mas, com toda a inteligência que se deve exigir do amadurecimento doloroso desta liberdade, tão longamente esperada e desejada, trabalhemos cautelosamente, politicamente, para conduzir a porto de salvamento esta pátria. Por entre a floresta de armas e de interesses medonhos, que de todos os cantos do mundo nos espreitam, e é ela. 1975, 11 de março. Ocorre a tentativa de um golpe militar precipitado ou provocado, em que esteve envolvido o ex-presidente António Spínola e cujo fracasso abriu caminho à experiência coletivista. Maria Velho da Costa. 20 falas portuguesas para uma revolução. Última fala. Há 500 anos me sentei a sossegar para esta aurora, esta velada de armas impossíveis. Eu que sou de arrancadas e desdéns. Há 500 anos que empato os exórdios da Europa a que me civilize mais um museu cuidado. Nunca me mexo que não seja de vez. Porque só sei andar destinos mores, dificílimas horas, barcas de nós, quadrados diminutos contra impérios. Seguir e ver o
capitães. Porque foram soldados e crentes os meus mestres. Sei. Retomo e restauro, agora certamente. Não mais me estranharão as nações, os descalabros e a paciência. Porque oração dos últimos soldados e novíssimos crentes, os meus mestres, gerados de meus erros, chagas, espera, centenar movimento, força a armar-se. Agora vou. 26 de julho. No verão quente de 1975, a Assembleia do MFA cria o Diretório constituído por Costa Gomes, Vasco Gonçalves e Otelo Saraiva de Carvalho. Este órgão concentra em si o poder político-militar. 8 de agosto. Decorre a cerimónia de posse do 5º Governo Provisório. No mesmo dia, o Jornal Novo publica o Documento dos Nove, também conhecido como Documento Melo Antunes, que levanta grande polémica e acaba por ter influência no caminhar do processo revolucionário. 19 de agosto. O Presidente da República reúne com os subscritores do Documento dos Nove e com Otelo. Está preparada a queda do 5º Governo Provisório. Próximo dos sucessos narrados está o poema composto entre julho e agosto de 1975 por José Carlos Ari dos Santos. As portas que abriu. Excertos do começo e final. Era uma vez um país onde, entre o mar e a guerra, vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Onde entre vinhas, Sobredos, Vales, Sulcalcos, Searas, serras, atalhos, veredas, lasívias e praias claras. um povo se debruçava como um vinho de tristeza, sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. ouvi banqueiros, fascistas, Agiotas do lazer Latifundiário, machistas, balofos verbos de encher, e outras coisas em istas que não cabe dizer aqui. e aos capitães progressistas o povo deu poder. e se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia, volta à barriga de mãe. Volta à barriga da terra que em boa hora o pariu. agora ninguém mais cerra as portas que abriu. De cunho inequivocamente político, são vários os poemas em que indignadamente se verbera e mistura, às vezes, com uma ironia amarga, o rumo que as coisas tomaram a partir de certa altura no pós-25 de Abril, como, por exemplo, neste apontamento de reportagem datado de janeiro de 1981 sobre o enterro de um velho torcionário, Mário Dionísio. Foi hoje enterrar um velho funcionário. Com honras militares, Cercavam-no os seus pais. Impunemente de morte, ameaçando quem tal via. Do crime funcionário chegou ao fim. aproveitando a apatia convivente instituída. a teia da vergonha, Entretecida de espanto. Empesta o ar. Viva a democracia! A memória das vivências do período revolucionário pode não estar delas distanciada e fazer-se num outro registro. É o que se verifica em textos incluídos em livros vindos a lume no começo da década de 80. Um deles evoca o que houve de exaltante festa solar no 1º de maio de 1974 e a devolução a um povo do dom da fala. Casimiro de Brito. Memória do 1º de maio. excerto. O mar foi o mar da praça pública. A luxuriante vegetação. A festa solar. A luz crua. Do exílio e da morte, o espetáculo. De um povo Águas de Abril, a quem foi devolvido O dom da fala. a mística da da Revolução. Ouve por toda a cidade o grande coral da liberdade. Outro põe em diálogo duas revoluções, a de 1388
64, não apenas para lhes acentuar as semelhanças, mas também para se interrogar sobre o sentido da história e o lugar nela das continuidades, das descontinuidades, das rupturas, dos acasos. Manuel Alegre. Crónica de Abril. Segundo Fernão Lopes. A rosa. A espada. O tempo. A lua cheia. Entre abril e abril, memória e arte. Este oculto invisível coração. E o trote dos cavalos blindados. Quem me acorda do meio do meu sono? Lisboa está tomada. A rosa e a espada, subitamente às 3 da madrugada. Andando o povo levantado. Andando Álvaro Paes de rua em rua. Acudam ao mestre, cá ele é filho del rei Dom Pedro. Entre abril e abril. Memória e arte. Verás florir as armas. Lua cheia. Saiu de Santarém, capitão. Já o mestre matou o condandeiro. E Álvaro Paes nas ruas cavalgando. Mata o mestre nos passos da rainha. E o microfone às 3 e tal. E as gentes que isto ouviam saíam pelas ruas a ver que coisa era. E começando a falar uns com os outros, começavam a tomar armas. Aqui, posto de comando. E soavam vozes de arruído pela cidade. E assim, como viúva que rei não tinha, se moveram todos com mão armada. E Álvaro Paes gritando. Acudamos ao mestre, meus amigos, acudamos que o matam sem porquê. E o roxinol cantou. Ouvi dizer que na torre soaram badaladas. O doce cheio a terra. O respirar da amada. E sobre cada povo Nietzsche. está suspensa uma tábua de valores. Verás florir o tempo. A rosa e a espada. Nel mezzo del cammino di nostra vita. Subitamente, às 3 da madrugada. E começava a gente a juntar-se. E tanta que era estranha de se ver. Não cabiam nas ruas principais. Cada um desejando ser primeiro E todos feitos de um só coração. Não sei se a história tem um fio, se não tem. Mas já de Santarém partiu o capitão. De negro vem vestido em cima da chainite. Ouves? é o trote das lagartas. Cavalos e cavalos. O exército da noite e seus blindados. Oh, com muito cuidado e diligência, escrever verdade sem mistura. Andando o povo levantado. Andando o major aos seus homens perguntando. Adere ou não adere. É só, mais nada. E o segundo sargento perfilando-se. Há 20 anos que espera este momento. Verás florir o tempo. E as armas desabrochadas. Às 3 da madrugada. Soem às vezes altos feitos, ter começado por pessoas cujo laço nenhum povo podia imaginar. E depois assim veio. E em Lisboa, um cidadão chamado Álvaro Paes. Onde mata o mestre, que é do mestre. De cima não faltava quem gritasse que o mestre estava vivo e o conde morto. Mas isto já ninguém o queria crer. Continuidade. Descontinuidade. E o que é a ruptura? E a história? Um caos de acasos. Cai Dizem os gregos. Conjunturas favoráveis. Verás florir as armas. E já o capitão entra na praça. andando o povo levantado, andando. Apoiando a coluna quando avança. Para cercar o carmo às 12h30. Traziam os carquejas. E outros lenha. Alguns pediam escadas e bradavam que viesse lume para pôr em fogo. E queimarem o traidor e a aleivosa. E em tudo isto era o tumulto assim, Tão grande que uns aos outros não se ouviam. E não determinavam coisa alguma. e o trote dos cavalos, os blindados. Quem te acorda no meio do teu sono? Verás florir o tempo. Rosa e espada. Subitamente, às 3 da madrugada. De cortinas corridas está o carmo. Da torre da Chaimite uma rajada. Saltam vidros e cal da frontaria. E o tempo vai correndo sem resposta. E não parava gente de juntar-se. Onde matam o mestre, que é do mestre. De cima não faltava quem gritasse que o mestre estava vivo e o conde morto. Se está vivo, mostrai-o e vê-lo-emos. E a gente não parava de juntar-se. Quem fechou estas portas? Perguntava. E já o blindado toma posição. O capitão olha ao relógio e conta.
E antes que diga 3, irrompem vivas. Verás florir o tempo. Espada e rosa. Já saiu a cavalo Álvares Baixo. Já o mestre matou. O condandeiro está caído no passo despassado. Oh, Lisboa pesada, venham ver. O capitão em cima do blindado. Arraial, arraial! E então o mestre, assomando à varanda, a todos diz: Amigos, sossegai, estou vivo e são. E o roxinol cantou. Olhai as armas desabrochadas. Cravo a cravo. Ouvi dizer, andando o povo levantado, e não vereis na crónica senão Sem a falsidade. certidão da história. Num poema incluído num livro vindo a público nesse mesmo ano de 1981, lembrava-se o que fora, nos primeiros dias da Revolução, o rancor aguçado da polícia política, no desespero dos seus últimos estertores. Nele se recorda o acontecimento mais funesto do Dia da Liberdade. 1974, 25 de abril. Cerca das 20 horas e 30 minutos. Na rua António Maria Cardoso, onde se situava a sede da PIB da GS, agentes da polícia política abrem fogo sobre a multidão que ali se aglomerara, causando 4 mortos e dezenas de feridos. Joaquim Manuel Magalhães. Os últimos mortos da PIB. do meio dos telhados onde gatinhava o regime, que fora de salões e enxovias, bolsava contra a arrebentação da cidade, a pedrada de tiros do rancor aguçado. A biltra obediência das inquisições, das negaças, Dos pratos toldados, dos pátios chulos, onde gripavam torturas como era de sangue pelas mãos caladas. e ainda metralhada a queima-roupa, Sobre ti, sobre o outro além, sobre a alegria de todos. A senha era qualquer um. matavam esses últimos sinais do que tínhamos sido. saíam em braços anónimos do erro noturno para a claridade que ainda ninguém conhecia. Maria Teresa Horta. Mulheres do meu país, Deus nos abriu um gesto. E a palavra fala de nós por dentro de raiz. Mulheres, quebramos as grandes barricadas dizendo Igualdade. a quem ouvimos quis. e assim continuamos de mãos dadas. o povo somos, mulheres do meu país. Com a democracia e o desaparecimento de todo o tipo de limitação censória, a poesia portuguesa abre-se desinibidamente a novos caminhos e vem mesmo a entrar num dos seus períodos mais florescentes e de mais fecunda diversidade. Alguns dos protagonistas do período revolucionário virão a ocupar, por diferentes motivos, as atenções de um ou outro poeta com textos celebratórios de louvor. Salgueiro Maia é apontado como herói impoluto, símbolo do que de melhor e mais puro houve no acto de restituição, o 25 de abril, de dignidade ao país. A eficaz utilização dos meios mais simples, ao mesmo tempo que contribui para reforçar o gesto celebratório, permite o enunciar dos vários atributos que distinguem o herói neste poema de Sofia de Mel Brainer Anderson. Salgueiro Maia, Aquele que na hora da vitória respeitou o vencido. Aquele que deu tudo. E não pediu a paga. Aquele que na hora da ganância perdeu o apetite. aquele que amou os outros, E por isso não colaborou com sua ignorância ou vício. Aquele que foi Fiel à palavra dada à ideia tida. Como antes dele, Mas também por eu, Pessoa disse,